Olá, pessoal. Eu sou a professora Raquel Nascimento e sejam bem-vindos ao meu canal de matemática. E eu estou aqui compartilhando essa aula, que é uma aula que os meus alunos das unidades escolares que eu trabalho já tiveram ao vivo, e eu sempre posto, conforme o combinado, a aula gravada, para que eles possam estar estudando, ou quem perdeu a aula possa assistir e assim também ajudar outras pessoas que estejam estudando esse conteúdo, tá? Então, a gente está toda semana com uma aula nova referente ao sétimo ano. Enquanto tiver esse ensino remoto, a gente vai estar postando as aulas aqui e a ideia é continuar depois, tá? Nessa aula, a gente vai estar falando sobre regra de sinais. Na aula anterior, nós falamos sobre o conjunto dos números inteiros, apresentamos o conjunto, falamos sobre quem são os números que formam esse conjunto, a reta numérica, a comparação. Se não assistiu, dá uma olhadinha lá que vale a pena, tá? Então, vamos lá. Nessa aula de hoje, nós vamos estar falando sobre os números inteiros. Especificamente duas regrinhas, que se refere às operações de adição, tá? E para entender bem essas regrinhas, eu sempre uso um exemplo que funciona bem com as minhas turmas. Eu trabalho um extrato bancário, tá? Onde a gente vai associar o sinal de mais todos os valores de entrada nessa conta. E ao sinal de menos, todos os valores de retirada. Então, em outras palavras, o mais seriam todos os ganhos da conta, os ganhos que você teve, e o menos seria todas as dívidas que você fez, que vão representar essas retiradas. Então, vamos imaginar uma situação hipotética aqui. Um extrato, um banco CNS, inventei um nome qualquer. No dia 3 de maio, entrou o salário. Se entrou o salário, é um ganho. Então, é mais, eu vou associar o sinal de mais R$ 1.000. Fui ao mercado, fiz compra, é uma dívida que eu fiz, é um gasto, menos R$ 300. Associo o sinal de menos. No dia 4 de maio, abasteci de gasolina, menos R$ 80. Fiz uma transferência, menos 730. Então, se saiu da conta, eu associo uma dívida a uma retirada. Aí, no dia 5, um depósito em conta. Esse depósito é um dinheiro que entrou na conta, é um ganho. Vou associar o sinal de mais. E aí a pergunta seria, qual seria o saldo final após esses 3 dias, essa movimentação dos 3 dias? Alguns alunos fariam isso aqui de forma intuitiva, mas eu quero usar esse exemplo para explicar as regras, tá? Então, vamos lá. Quais são as regras que eu vou trabalhar hoje? As regras de sinais da adição. Quando os sinais são iguais, a gente soma os números e repete o sinal. Quando os sinais são diferentes, a gente subtrai o maior pelo menor e considera o sinal do maior. Com o tempo, a gente acaba decorando essas regras, mas de início, eu acho que fica mais fácil aprender se a gente pensar na situação do extrato bancário. Vamos lá. Eu peguei aquela situação do extrato bancário e escrevi numa expressão numérica, tá? Então, eu tenho mais 100, mais 1.000, menos 300, menos 80, menos 730, mais 100. Eu sempre gosto de arrumar o que eu tenho e o que eu devo. Eu faço isso sempre, para qualquer situação. Então, faço isso nas continhas também. Então, aqui, eu vou organizar tudo que eu tenho, que são todos os números com sinais positivos, e todas as dívidas eu vou juntar também, que são todos com sinais negativos. E aí eu vou ter a seguinte organização: mais 1.000, mais 100, menos 300, menos 80, menos 730. E agora vocês já vão entender a primeira regra. O que que diz a primeira regra? Sinais iguais, a gente soma os números e repete o sinal. Por que isso? Vamos juntar os meus ganhos. Se eu tenho 1.000 e fiz mais um ganho de 100,
eu vou continuar ganhando se eu juntar esses dois. Então, juntando esses dois, eu continuo ganhando. Então, eu vou ter um ganho de 1.100. Se eu pegar todas as dívidas e juntar, eu continuo devendo. Então, eu vou repetir o sinal de menos e vou somar todos os valores que estão em vermelho, tá? Então, daí vem a regra. Sinais iguais, a gente soma e repete o sinal. Somando 1.000 com 100, 1.100. Somando todos os números que estão em vermelho, 1.110. E agora vem a segunda regra, sinais diferentes. Quando os sinais são diferentes, o que a gente faz? A gente diminui o maior pelo menor. Então, aqui no caso, eu vou fazer 1.110 menos 1.100, que vai dar 10. E aí eu tenho que analisar o sinal. Eu tenho mais ou eu devo mais? Eu devo mais do que eu tenho. Então, a resposta vai ser negativa. Então, aqui a resposta seria menos 10, porque eu devo mais do que eu tenho, tá? Então, essa situação ajuda a gente a compreender melhor essa regrinha. Mas vamos reforçar mais um pouquinho aqui essas regrinhas. Letra A, menos 3, menos 8, menos 2. Se eu só tenho dívida, eu vou continuar devendo. Então, menos 3 com menos 8 com menos 2 vai ser uma dívida. Eu repito o sinal de menos e somo os números. É a primeira regrinha. Sinais iguais, soma os números e repete o sinal. Então, eu vou ter menos 13. A letra B é um exemplo igual à letra A. Menos 5, menos 3, menos 8. Se eu só tenho dívida, eu vou continuar devendo. Então, eu vou ter menos 16. A letra C é a mesma situação, só que eu só tenho ganhos. 3, 7 e 5. Vou somar todos eles e repetir o sinal. Vai dar 15. Eu gosto de reforçar sempre 15 ou mais 15, para vocês não esquecerem que quando o número não tem sinal, ele tem um sinal de mais. 5 menos 12. Eu tenho 5, mas eu devo 12. Opa, sinais diferentes. Então, eu tenho que fazer o quê? Subtrai e pega o sinal do maior. Ou analisa a situação. Eu devo mais do que eu tenho, então eu vou continuar devendo. 12 menos 5, 7. Vai ser menos 7 a resposta. Menos 20 mais 10. A mesma situação. Eu devo mais do que eu tenho, então eu vou continuar devendo. A letra F, eu vou juntar os ganhos e depois eu junto com a minha dívida. 34 mais 10, 44. Menos 50, vou ter menos 6. Certo? Então, essas regrinhas, com o tempo treinando, elas são absorvidas de maneira bem intuitiva. E agora, uma regrinha importante com relação ao sinal de menos, que diz o quê? Que o sinal de menos antes de um parênteses, ele altera o sinal do número que tiver dentro do parênteses. Então, exemplos, letra A, se eu tenho menos 2, o sinal de menos antes do parênteses vai alterar o sinal de dentro. Como assim alterar? Não era menos 2? Vai virar mais 2. A letra B, menos mais 13. Esse menos antes do parênteses vai alterar o sinal de dentro. E vai virar menos 13, quando eu tirar do parênteses. Já a letra C e D não vai acontecer nada, porque o sinal de mais mantém o valor do parênteses. Então, vai ser menos 2 e mais 13. Tá? E aí, para fechar a aula, eu separei aqui duas expressões para a gente resolver, que vai usar tudo que nós vimos na aula de hoje, as duas regrinhas e essa situação do parênteses. Então, letra A, o que eu faço? Primeiro passo, eliminar os parênteses. Mas, para eliminar o parênteses, eu tenho que ver que sinal está na frente dele. Então, o menos 5 vai virar mais 5, porque na frente dele tem um sinal de menos, que vai trocar o de dentro. O menos 23 continua menos 23, porque o mais não altera. Menos 8 não está no parênteses e o 7 continua 7 positivo. Então, eu vou ficar mais 5, menos 23, menos 8, mais 7. E aí, agora, nós retornamos à situação anterior. Vamos separar os ganhos e as dívidas. Então, arrumando direitinho aqui a conta,
Alguém pode pensar, eu tenho sempre que arrumar? Não, é só uma dica para ajudar vocês a fazerem a conta de maneira que fique mais fácil para vocês não cometerem erros. Mas quem já entendeu pode resolver até bem mais rápido as contas. E aí agora eu vou usar a primeira regra, sinais iguais, soma e repete sinal. Então eu vou juntar o 5 com o 7 e vou repetir o sinal de mais. Vou juntar o 23 com o 8 e repetir o sinal de menos. E agora eu tenho mais 12 menos 31. Sinais diferentes, subtrai e pega o sinal do maior. O maior vai ser o 31. Então, se eu devo mais do que eu tenho, eu continuo devendo. Lembra da regra? Então, 31 menos 12, 19, com sinal de menos. Vou resolver a letra B do mesmo jeito. Vou eliminar primeiro todos os parênteses. Observando a expressão, nota que na frente do menos 2, do menos 4, do menos 30, tem um sinal de mais. Então, eles vão permanecer iguais. Mas na frente do menos 45 tem um sinal de menos. Então, só que vai mudar de valor é o 45. De valor não, de sinal, né? Então, vamos lá. Menos 2, menos 4, menos 30. O 45 era negativo, ficou positivo. E aí, agora já está arrumadinho já, ó. Vou juntar todas as minhas dívidas, ó, sinais iguais, soma e repete sinal. E aí eu tenho menos 36 mais 45. Sinais diferentes, subtrai e pega o sinal do maior. Nesse caso aqui, eu tenho mais do que eu devo, então eu vou continuar ganhando. Então, o resultado vai ser positivo. Então, vai ser mais 9. Subtrai e pega o sinal do maior, certo? E é isso. Esse desafio aqui é porque essa aula é a mesma que meus alunos fazem, e eu sempre termino a aula com um desafio, né, com um joguinho. E é isso, gente. Gostou da aula? Compartilha, indica para alguém. Tem alguma dúvida, pode escrever, pode me adicionar nas redes sociais aí, pode perguntar, tirar dúvida, só me escrever, tá? E acompanhar, que eu vou estar seguindo todo o conteúdo do sétimo ano, que eu acho que é importante que a gente vê, que é regras de sinais, equações, enfim, todo o conteúdo do sétimo ano. Acompanha que vocês vão gostar, tá? Até a próxima aula.